Eu não sei, eu preciso admitir algumas coisas. Se você estiver gravando, não manda isso aí, pelo amor de Deus. Até quando eu estou dando ré, eu abaixo o vidro, porque eu não consigo. Quando eu estou dando ré, se eu estiver ouvindo música no carro, eu desligo. Alguém já fez isso? Eu abaixo o som, porque eu não consigo ouvir o som e dar ré ao mesmo tempo. E eu cheguei para o pastor Newton, eu falei assim: olha, o senhor nunca mais diga que eu não dirijo congregação, porque eu dirijo a congregação do Bom Clima. Porque um pai de 3 meninas e casado com a Jair, eu tenho uma congregação em casa. Eu tenho uma congregação em casa. E aí ela fica doente, ela cuida aqui, troca, e lá a gente parece Fórmula 1, troca a fralda de uma e a outra já entra no pit stop e troca a fralda da outra, e já pega isso aqui, já pega aqui, eu não sei passar camisa. E aí eu falo para ela: não precisa passar tanto não, porque eu vou pôr o paletó. Ela: não, eu sei que você vai abrir depois e eu vou passar vergonha. E aí mulher é mulher, gente. Mulher é única. Hoje não é o dia das mulheres, mas mulher é única. Teve uma mulher que saiu da Suécia e veio parar no Brasil. Ela foi trabalhar numa fazenda. E aí um dia ela estava andando na fazenda, e aí ela achou uma cobra, colocou no pescoço, achou que era colar. A dona da casa falou: pelo amor de Deus, tira isso daí, mulher. Ela pegou as mandiocas e ela descascou as mandiocas. Ela veio da Suécia, acho que lá não tem, eu não sei como que é mais ou menos, mas ela descascou todas as mandiocas. Ela jogou as mandiocas fora e cozinhou a casca. Mas o pessoal gostava do trabalho dela. Ela era uma mulher boa demais, porreta, como diz por aí. E aí depois, sabe o que ela fez? Ela abriu um armazém. Ela teve 4 filhos. Um desses filhos se tornou sanfoneiro. Gostava de uma manguaça, Lino, o nome dele. E ele gostava da noitada. E aí ele teve filhos. Só que aí o que acontece? Ele era galã, bonitão. E aí ele ia para as noitadas. Só que a mulher, o que ela fez? Ela era ciumenta. Ela pegou o molequinho, o filho deles, e entregou para essa mulher, Dona Ana, essa sueca. E falou: cria meu filho, porque eu vou acompanhar o meu marido. Estranho isso aí. E aí essa mulher, ela pegou o filho, já bebia, já estava na vida perdida. Ela virou e falou assim: você não se perda. Ela não falava muito português. Ela colocou o menino para trabalhar em 3 empregos. 3 empregos. Tipo meu pai. E aí ela colocou ele para estudar, 3 empregos, porque falou assim: eu não quero que você tenha tempo para pensar em coisa errada. Só que esse menino cresceu e infelizmente ele começou a beber. E ela falou assim: eu já tenho desgosto com o teu pai, e agora eu vou ter desgosto com você. Aí teve um dia que ela falou assim para ele assim: você não sai que eu não tá boa. E ele saiu. Ele foi para um baile. Na hora que ele entrou naquele baile, ele ouviu uma voz falando assim: Mário Roberto Lindstrom, saia daí que eu tenho algo melhor e maior para você. E ele ouviu a voz, ele ficou meio tal. E aí ele ficou meio complicado, a avó dele já estava chateada, porque ele já estava se perdendo. Cerca de 20 anos de idade. Nascido em 31 de março de 1923, em Tabapuã, Mário Roberto Lindstrom ouve a voz de novo: Mário Roberto Lindstrom, sai desse lugar, que eu tenho algo maior para você. E a voz falou 3 vezes, igual aconteceu com Samuel. Lá em casa, quando se falava 3 vezes Paulo, 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 era uma cintada depois. E ele sai. E ele encontra um homem que estava indo para a igreja com a Bíblia. Ele estava, aliás, voltando. Ele falou: amanhã eu vou para a tua igreja. O Mário entra. O Mário ouve a palavra. O Mário aceita o amigo do João. Hoje eu quero falar do amigo do João. E o Mário, ele está lá na igreja, e o pastor metodista fala: quem quer ir para o santo ministério? Ele levanta a mão e se coloca à disposição. E a igreja olha para aquele molequinho, novinho, que tinha acabado de se converter, já queria ser pastor. O Mário chega no seminário, e ele encontra um amigo depois de dias, que chega de Minas Gerais, um mineiro, quieto, pacato, tranquilo, igual eu. Alídio Flora Agostinho, 17 anos. Esses meninos fizeram amizade. E olha o que virou a amizade deles. Olha o que resultou a amizade deles. Aonde a gente anda, a gente vê esse símbolo
A gente vê esse símbolo no Brasil e no mundo. Por quê? Os meninos começaram com amizade. Ao longo da vida deles, assim no auge da vida deles, que eles estavam com a juventude, com a plenitude, cheio de sonhos, eles fizeram amizade. E aí eles foram expulsos, porque deu uma baita de uma encrenca aqui em Vila Mazei, porque o Mário foi lá, e o Mário falou assim, e o Mário era corajoso. Ele virou, sabe por que a igreja é fria e mundana? Porque vocês não se entregam de coração, vocês vivem no pecado. Mas hoje quem cantar, tudo entregarei de coração, vai ser batizado com o Espírito Santo. O coro comeu. Era 11 horas e não tinha terminado o culto em Vila Mazei. Ainda bem que o coro comeu, porque a gente está aqui. Expulsaram os meninos de lá. E aí o que acontece? Tem momentos na vida que a gente se encontra com alguém que a nossa vida muda para sempre. O João conheceu um cara aos 20 anos que mudou a vida dele para sempre. Mudou a vida do João. E o João resolveu escrever um diário. Sabe diário? Aquele diário que a gente vai lá e quando a gente começa a gostar da moça, a gente escreve. Aliás, esse negócio de diário é mais coisa de menina, né? Mas aí, sei lá, aí a menina escreve lá, tô gostando de um rapaz, ele é legal, ele quer ser pregador, ele é bonito, ele vai ser pai da Melissa, da Letícia, da Isabela, sabe? Eu tô apaixonada por ele. Aí o diário serve para isso, para a gente colocar os nossos sentimentos. O João colocou, ele falou, eu vou escrever um diário. E ele começa a escrever no diário dele e falou assim, eu vou falar sobre o meu amigo, sobre as experiências que eu tive, o que a gente viveu, o que a gente passou. E ele conta que esse amigo dele, ele fala quem era esse amigo dele. E ele diz que esse amigo dele estava passando, aí o primo dele, que aí também se chama João Batista, e esse pessoal que é batista esse pessoal que é batista fala firme. O João Batista, quando viu esse primo dele passando, ele falou assim, olha aí a salvação do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse homem está a esperança das pessoas, nesse homem está a esperança do mundo, nesse homem está a salvação do mundo. Aí vai aquele que quando você conhece ele, a sua vida é mudada para sempre. Ele pôs no diário. Ele falou, outra coisa que eu precisava pôr no diário. Se um pecado entrou no mundo através de um casamento, o primeiro milagre entrou através de um casamento. O primeiro milagre desse homem, amigo do João, tinha que começar num casamento. Ele falou assim, a gente foi convidado. A gente não, ele foi. É por isso que é bom você andar sempre com gente boa, porque pessoas que são graúdas recebem convite. Aí se você está do lado, a pessoa fica com dó e fala, vai você também. E aí eles foram convidados para um casamento. Chegou no casamento, e não era casamento igual hoje não, gente. Que o pessoal chega aqui em Jaçanã e fala assim, pastor Nilton, a gente pode casar aqui? Pode. Ô pastor Nilton, vê o que o senhor pode fazer por nós, sabe por quê? A gente vendeu aquela Belina 76, a gente vendeu tudo que a gente tinha, hoje ainda bem que eu não preciso casar mais, porque hoje um buffet é 12 mil reais, e aí são 5 salgadinhos só que passa, e aí a gente já fica com fome, e aí sabe, e aquela coisa toda. O casamento de judeu não era assim. Casamento de judeu era dias. Casamento de judeu não era igual dos crentes, que a gente põe uma lona em casa, põe Cassiane no último, põe pão com carne lá, Guaraná Convenção e deixa o couro comer. Não, era de dias. O casamento de judeu durava dias. Chegou uma certa hora que a mãe desse amigo do João falou assim, filho, acabou o vinho. Ele levantou e ele virou e falou assim, ó, me traga talhas cheias de água. Se eu estou do lado, eu pergunto, chefe, você entendeu o que sua mãe falou? A sua mãe falou que não acabou a água, a sua mãe falou que acabou o vinho. Nunca questione os métodos do amigo do João. Ele tem o jeito dele de fazer, ele tem o jeito dele de corrigir, ele tem o jeito dele de fazer milagre, ele tem as formas dele. A única coisa que a gente faz com o amigo do João é confiar na palavra dele e descansar, só porque ele faz tudo. Aí trouxeram as talhas cheias de água para ele. E quando a água olhou para ele, a água teve um encontro e falou assim, em outras palavras, eu te conheço,
Foi você que me criou. E aí a água que não tinha cor começou a tomar cor. A água que não tinha gosto começou a tomar gosto. A água começou a se tornar em vinho. Quando nós nos encontramos com Ele, a nossa vida sem sabor passa a ter sabor. A nossa vida cinzenta do pecado passa a ter uma cor. A nossa vida que não tinha graça nenhuma, quando a gente se encontra com o amigo do João, a nossa vida vai tendo transformação. A água se transformou em vinho. E aí ele falou: leva para o mestre Sala. E o mestre Sala, quando foi provar do vinho, ele falou assim: menino, falou para o noivo, eu já estou nessa área há muito tempo. Eu conheço esse povo. A gente sempre começa com Coca-Cola e termina com Simba. A gente sempre começa com o melhor, e deixa, quando o pessoal já está mais para lá de Bagdá, a gente dá o que tem de pior. Você deixou o melhor para o final, porque é assim que o amigo do João faz. Conforme a gente vai andando com Ele, cada dia que passa a nossa vida fica melhor. Os anos vão ficando melhor. A gente fica mais careca, a gente fica gordo, a gente já não tem mais aquele pique, mas a gente tem uma vida muito mais alegre, muito mais próspera, muito mais abençoada, porque o amigo do João tem esse poder de cada dia deixar a nossa vida muito melhor do que era. Se você aceitou Jesus aqui nessa igreja em 1976, num sábado chuvoso, 8 horas da noite, você teve uma alegria. Mas se eu perguntar para você hoje, quem é você? Você vai falar: eu sou muito mais alegre do que era, porque todos os dias eu me encontro com o amigo do João, todos os dias eu me relaciono com o amigo do João, todos os dias, quando a minha vida vai se tornando uma água, quando o vinho está acabando, e vinho na Bíblia significa alegria, quando a alegria do meu casamento está acabando, quando a alegria do meu ministério está acabando, quando a alegria da minha família está acabando, eu recorro, quem sabe, transformar água em vinho. Ele sempre tem um jeito, ele sempre chega para mim: tem água aí? Tem, me dá que eu vou transformar em alegria a sua vida de novo. Aí o Nicodemos era um cara da lei. E o amigo do João começou a colocar tudo de cabeça para baixo. Tudo de cabeça para baixo. O Nicodemos foi de madrugada, porque ai se alguém visse ele conversando. Chegou de madrugada, o Nicodemos, aí nós estamos falando de João capítulo 3, o João falou: essa eu vou pôr no diário também, essa eu preciso pôr no meu diário. O Nicodemos chegou de madrugada e falou assim: eu preciso falar com você. E aí o amigo do João: pode falar. E pelo amor de Deus, se o pessoal souber que eu estou aqui, eu perco a minha cabeça. Homem, pelo amor de Deus, a gente vive aqui. Me conta o que está acontecendo, qual é o segredo? Ele falou: simples, você precisa nascer de novo. Ele falou: mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe já nessa idade? Do jeito que eu já estou, com os problemas que eu estou na coluna, do jeito que eu estou vendo, como é que eu vou entrar lá? Como é que eu vou chegar para a coroa? Ela nem está viva talvez, como é que eu vou entrar lá dentro dela? Ele falou assim: você está vendo? Vocês não entendem as coisas do Espírito. Nascer de novo é quando nós aceitamos o amigo do João. Nascer de novo é quando nós levantamos a nossa mão e tomamos uma decisão em resposta ao Evangelho. Nós tomamos uma decisão em resposta a um apelo. Nós tomamos uma decisão no confronto do pecado. Nós tomamos uma decisão, o tipo de pessoa que somos e o tipo de pessoa que Ele quer que sejamos. Isso é nascer de novo. Agora, é o que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Eu agora faço o que o amigo do João, dando spoiler, o que o amigo do João quer. Eu agora tenho uma vida, eu não domino mais ela, eu tenho um dono sobre mim. E o João falou assim: tem outra coisa que eu preciso pôr na agenda, no diário também. Eu não sei porque eu estou com uma agenda na cabeça. Tem outra coisa que eu preciso pôr no diário. Uma mulher samaritana. Abre parênteses aqui. Você sabe quem eram os samaritanos? Os samaritanos era o pai do Acabe, aquele rei tenebroso, que Deus não tem rancor, mas tem memória. Deus não tem rancor, mas memória Ele tem.
Porque quando você vai ler Crônicas e ele vai falando de Jeroboão, e quando você lê o livro de Reis e fala, ó, esse foi terrível, mas não foi pior que o Acabe, significa que Deus ainda está lembrando. O Acabe comprou umas terras do Semer, e aí deu o nome de Samaria. O reino do norte e o reino do sul rachou. Vocês lembram lá do episódio de Roboão? Depois vocês lembram, depois vocês assistem, quando morre Salomão, assume o Roboão. E o Roboão doido da cabeça, porque quando morre o Salomão, os prefeitos, os governadores chegaram e falaram assim, Salomão, teu pai abandonou a gente, deixou a gente para trás, e aí a gente queria ver se a gente faz um acordo. Aí o Roboão sai de uma reunião com os anciãos, e ele vai ter uma reunião com os amigos de copo, os moleques de balada, aqueles de barzinho de sexta-feira, que o pessoal falta na faculdade, e de vez estar estudando, vai para barzinho. Aquela turma que vem quinta-feira dizer que o amigo do João é bom, mas sexta-feira está enchendo o pote. Aquela turma que hoje não sabe mais distinguir o que é certo e errado, não sabe mais distinguir o que é pecado. Aquela turma que parou de ler as escrituras, pararam de ver o que Deus pensa. Aquela turma lá deram um conselho para ele e falaram assim para ele, fala que o teu dedo mindinho, ele é mais grosso que a cintura do seu pai, que se eles apanhavam com cordas, agora eles vão apanhar com correntes. E aí o Roboão, xarope, foi lá e fez isso. Sabe o que aconteceu? O reino rachou. Aí o que acontece? No reino do norte, lá em Samaria, tinha muita feitiçaria. Os judeus nem cumprimentavam os samaritanos, os judeus nem batiam papo, os judeus eles passavam de largo, não faziam o mesmo caminho. Na hora que o amigo do João se encontrou com a samaritana, ele falou assim, ó, me dá um copo d'água. Ela falou assim, você faltou na escola bíblica dominical? Você não lê Bíblia não? Você não sabe que teu povo não fala com o meu? Aliás, o senhor sabe quem eu sou? E ele falou, se você soubesse quem sou eu, quem está falando com você, o poder que tenho, a água que eu tenho para dar para você, é uma água que nunca mais você vai ter sede. A água que o amigo do João tem, é uma água que satisfaz as nossas vontades, satisfaz a nossa sede, satisfaz a nossa vida. As nossas contas estão atrasadas, mas estamos satisfeitos. Nós estamos doentes, estamos satisfeitos. Nós perdemos um ente querido, continuamos satisfeitos. Nós temos vários problemas no casamento, mas nós estamos satisfeitos, porque bebi da água que o amigo do João deu para mim. Eu bebi dessa água, eu não tenho outro lugar para ir, eu não tenho outro lugar para poder ir, eu não tenho nada, eu só tenho ele. Eu bebi da água e isso para mim basta. Gente, eu tenho 39 anos, já são alguns janeiros. Eu lembro que antes de ir para a escola dominical, que meu avô me levava, tinha a hora do Sarney lá, tocava aquela música, a hora do presidente no SBT. Depois veio o Collor. Você lembra que o Collor tinha um discurso contra os marajás, caçador de marajás? Depois do Collor veio quem? O Itamar, com aquele Fusca. Depois do Itamar, Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, Bolsonaro. Eu já vi muita coisa. Eu já aprontei bastante na escola. Eu já vi bastante coisa. Já comi muita pizza com a Joyce. Já muitas coisas que a gente já eu não troquei muita fralda, mas já vi ela trocar muita fralda. 39 anos. Tinha um cara que estava 38 anos paralítico, não andava. Você sabe o que é 38 anos sem poder andar? Ele estava num lugar, no tanque de Betesda, e o João falou, essa vai para o diário também, essa eu não vou deixar fora. E aí o cara estava no tanque de Betesda, e aí o amigo do João se encontrou com ele. E aí, meu amigo, como é que está a vida? Ele falou, rapaz, como é que está a vida? Toda vez que eu estou chegando perto do tanque, porque vinha um anjo e ele sacudia o tanque, eu fico pensando na correria que era. Eu acho que tinha gente que até pagava os outros para ficar olhando, com o rádio na mão. Se tivesse celular, corre que o anjo acabou de agitar. Era uma correria.
Quando ele estava chegando na cara do gol, vinha alguém e passava por cima dele, e a pessoa roubava a bênção dele. Eu estou falando com você aí na sua casa, eu estou falando com você no seu lar, que tem sido passado para trás, pessoas têm passado você para trás, pessoas que têm roubado algo seu. Quando ele se encontrou com o amigo do João, ele não precisou entrar no tanque de Betesda, ele foi curado na hora, bastou um encontro com o amigo do João, e a vida dele mudou. 38 anos se mudaram em 1 minuto, 38 anos de tristeza, em 1 minuto foi mudado, 38 anos de dor foi mudado, 38 anos de inoperância foi mudado, 38 anos de humilhação foi mudado, 38 anos sendo passado para trás foi mudado. Bastou o único encontro com o amigo do João, e ia um monte de gente assistir ele, porque o João colocou no diário também. Essa aqui também precisa ir para o diário. Tinha umas 20 mil pessoas assistindo ele, umas 20 mil. E aí um amigo do João virou: pessoal, chega aqui, vem cá pastor Sidney, vem cá pastor Joel, vice-presidente do campo, vem cá turma, os discípulos dele, como é que a gente vai fazer com esse povo aí para comer? Sempre tem um sarrista. Hoje o sarrista está em Atibaia, então sempre tem um que tira sarro. Sabe aquele que chega assim: escuta, naquela hora eu estava vendo o pastor Henry ali, ó, naquela cena, porque o amigo do João falou assim: 20 mil para alimentar. Aí o camarada chegou e falou assim: ó, tem um garoto aqui que está com 5 pães e 2 peixes. Porque antes ele falou assim: o senhor está falando sério que a gente tem que alimentar esse pessoal? São 8 meses de salário para todo mundo comer. 8 meses. Tem alguém aqui que está com um salário de 8 meses acumulado para ir na padaria comprar pão para esse povo? Não. Como é que a gente vai dar de comer? Aí o outro chegou e falou assim: ó, tem 5 pães e 2 peixinhos, traz para mim. O amigo do João falou: traz para mim, porque aquilo que é pouco na mão dele é suficiente para o milagre. Manifestação de dom de maravilha aconteceu aí, 1 de Coríntios 12, porque tem que abrir um parênteses. Paulo diz que ele se esvaziou, tomou a forma humana, e ele veio, ele sofreu como homem, ele passou 40 dias. Lucas capítulo 4 versículo 1 disse que ele foi cheio do Espírito para o deserto, e o versículo 12 diz que ele volta com poder no Espírito. Ele volta no poder do Espírito. E aliás, o pai dele dava graça para ele curar os enfermos. Lucas 5:17 diz que o poder de Deus estava sobre ele. Os bereanos aí de Atos 17, pode olhar, Lucas 5:17, o poder de Deus estava sobre ele para curar os enfermos. E aí acontece o dom de maravilha, porque aquele milagre, todo mundo comeu e sobrou. Aí você que mora aqui no Jaçanã, o João falou assim: essa também não pode ficar fora. Você mora aqui no Jaçanã, aí a irmã da igreja fica grávida, aí a gente faz o que? Chá de bebê. Já viu hoje como é que funciona? Pá, estoura o rojão. Se eu tiver 400, já se engravidar 400 vezes, não precisa chá de revelação. Só escolher o nome da mulherada. Só. O pai ama você, viu, filha? Linda, maravilhosa, ainda bem. Não faz essa cara feia pro pai. Talvez se tivesse um molequinho ia me dar trabalho. Então é melhor ter as menininhas mesmo. Você faz o chá de bebê para descobrir. Imagina você grávida 9 meses, faz um chá de bebê, descobre que é menina, descobre que é menino, vai lá e pega o quarto e forra tudo, cria uma expectativa, nasce o garoto ou a menina. Quando nasce, o que é? Cego, nunca vai poder ver você, nunca vai poder talvez ir numa escola normal, nunca talvez vai poder ver as fotos de aniversário. Você já pensou que frustração é essa? Que tristeza é essa? A expectativa, e ele se torna, e ele vai crescendo. Aí sabe onde ele vai? Ele senta no quintal para tomar sol.
E aí ele começa a fazer amizade com os vizinhos, porque os pais vão apresentando, esse aqui é o pastor Nilton, seu vizinho, esse aqui é o Paulo Martins, o seu outro vizinho, esse aqui é o pastor Joel, seu outro vizinho e tal. E aí a gente faz amizade, todo dia a gente passa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Imagina um certo dia, uma segunda-feira qualquer, você está andando, e aí ele vira e fala, bonita camisa sua, hein? Que cor que ela é? É tal cor, eu estou enxergando. Você chega na sua casa e fala assim, bem, me dá meus remédios. Por quê? Porque o filho daquela mulher que eu vi nascer, que eu fui no chá de revelação, que eu vi nascer, que eu acompanhei o crescimento, que eu dou bom dia todo dia, acredita, ele está enxergando. O amigo do João tinha poder de deixar todo um povoado espantado com os milagres dele. O amigo do João deixava todo mundo espantado. O amigo do João deixava todo mundo assim, de boca aberta. É isso que o amigo do João faz quando se tem fé. É isso que o amigo do João faz. Ele muda a história de pessoas, ele muda igrejas, ele muda vidas, ele muda casamentos, ele muda tudo. Ele tem esse poder. O João viveu tudo isso. Se tornou bispo de uma igreja tipo nossa aqui, Jaçanã, em Éfeso. Ele estava na crista da onda. Ele foi um daqueles apóstolos lá, que ia com Pedro lá orar, 3 da tarde lá em Atos 2, Atos 3, ele viveu todas essas coisas, agora ele está com 80 anos, sabe o que aconteceu com ele? Apocalipse capítulo 1, verso 9, chegamos hein, vocês conseguiram chegar comigo, estão de parabéns, chegamos. Agora sabe o que aconteceu com ele? Ele está banido. Não é numa prisão que você faz uma amizade com um certo grupo, uma facção, que aí você recebe um celular, recebe um negocinho. Ele está banido, sem poder ter visitas. Sabe com que idade esse camarada está? Com 80 anos. 80 anos a gente está pensando em se aposentar no Brasil. Com 80 anos a gente está pensando em parar. Com 80 anos a gente está pensando em agora ter um sítio para levar os netos, para curtir os netos. E ele foi banido, jogado numa ilha de Patmos, 45 quilômetros de terra ali. Hoje a população é cerca de 3.000 pessoas. Na época deveria ser menor, não sei. Mas ele está lá banido. Com 80 anos era para ele descansar, e ele foi jogado, banido, sabe por quê? Por causa do amigo dele. O versículo 9 diz, eu estou aqui por causa do meu amigo. Eu estou aqui porque eu prego o meu amigo. Eu estou aqui porque eu amo o meu amigo. Quantos de nós estamos dispostos a perder pelo amigo do João? Quantos de nós eu chorei aqui, cara, eu falei, Deus do céu, como é que você está numa caverna lá, para orar, para se reunir, e aquele governo endemoniado de Satanás, dos quintos dos infernos, faz isso com as pessoas, e ainda aprendem. Quantos nós estamos dispostos a passar por isso? O amor não é testado no conforto, o amor é testado no sofrimento. O amor, ele é provado na luta, no sofrimento, no deserto. E ele está lá. E você sabe o que eu acho interessante? Não tem reclamação. A gente fica encontrando um monte de dirigente, não da região sudeste 1, mas de outras regiões. A gente encontra um monte de dirigente, porque eu estou fraco, porque eu quero entregar, porque os irmãos, porque, sabe, está tão difícil, ai, que não sei o que. Ela nunca trabalhou para o amigo do João. Porque quem trabalha para o amigo do João não se frustra. Quem trabalha para o amigo do João sofre, padece, mas trabalha. Eu fui na casa do Mário com 88 anos. Eu tinha um sonho de conhecer o Mário. Eu nem tinha dinheiro para ir lá. O saudoso Alex que partiu para o Senhor, eu perguntei, Alex, quanto precisa pôr na moto para chegar lá na casa do Mário, na Praia Grande? Ele, 20 conto. E o pedágio, não paga pedágio, bora. Eu voltei com uma dor na coluna, tudo quadrado, eu não aguentava mais andar de moto. Eu cheguei na casa dele, a filha dele falou assim, a Lloyd, falou assim, vocês chegaram tarde. Ele já não reconhece mais ninguém. Eu virei para ela e falei assim, não importa, eu conheço ele, eu quero ver ele, eu quero pegar na mão dele, eu quero dar um beijo nele. Eu quero dizer para ele, mesmo ele não me reconhecendo, a gratidão que eu tenho por um dia ele ter ouvido no baile, Mário, sai daí que eu tenho algo melhor para você. E ele saiu.
A esposa dele estava ali dando café, atendendo, e quando ela foi para a cozinha, ele estava na cadeira de roda, ele se ergueu e encostou perto de mim, e ele falou assim: sabe, irmão? Eu falei: pode falar, pastor. Eu estou com 80, ele estava com 88 anos, ele falou assim: eu estou orando, irmão. Eu falei: para quê, pastor? Eu quero que Jesus me cura para eu voltar para São Paulo para pregar. Eu falei: Deus do céu, um homem que nem anda mais está pedindo para ser curado para pregar. Isso só tem um jeito: um homem que tem um avivamento. O avivamento não tem idade, o avivamento queima, o avivamento clama dentro de nós. Pode ser numa prisão, pode ser em qualquer lugar. Quem tem um avivamento sempre quer estar em movimento com o amigo do João. Eu não tenho direito de reclamar da minha vida, ninguém tem direito a reclamar da vida. Ele está lá, gente. Ele não reclama de nada. E você não vê ele dizendo assim: o que aí, ó Deus, 80 anos trabalhando para você, agora eu estou largado aqui, banido. Você não vê reclamação. Aí é o dia do Senhor. No dia do Senhor, sabe o que significa no dia do Senhor em Apocalipse? No dia do Senhor era o domingo. Era um domingo tipo esse que a gente chorou aqui de manhã no batismo. Que culto! Que culto! Eu falei: cara, podia não acabar isso aqui. Que louvor, que palavra, que tudo que foi de manhã. Era um dia de domingo. Domingo é o dia que a gente se dedica ao Senhor. É o dia que a gente vem para a igreja de manhã, é o dia que a gente vem para a igreja à noite. É o dia que a gente não marca nada. Por quê? Porque a gente tem compromisso. É a nossa tradição, é a nossa vocação, é o que a gente aprendeu desde cedo. Era um dia do domingo, e de repente ele numa prisão, banido. Que perspectiva ele tinha com a idade dele? Que perspectiva que ele tinha na situação dele? Até que ele teve uma visão. Quem chegou? Ele, e chegou e falou assim: e aí, João, como é que você está, meu amigo? E ele ouviu a voz de muitas águas, e quando ele olhou, ele viu um brilho, os olhos como chamas de fogo, os pés latão reluzente, a cabeça dele era branco como a neve. Por quê? Porque tinha uma luz em cima. Se Mateus, Marcos, Lucas, João apresentam o amigo dele como um homem sem formosura, se Isaías apresenta, que é um dos livros que o pastor Nilton mais gosta, se Isaías apresenta ele sem formosura, sem beleza, desprezado, Apocalipse apresenta ele como glorificado, como majestoso. E ele fala: sou eu, João, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Você me viu morto, estive morto, mas ó, eu vivo aqui, ó, eu com as chaves do inferno aqui. Agora, João, você acha que eu esqueci de você, cara? Senta aí, pega uma caneta, pega um papel, tem trabalho para fazer, tem coisa que eu vou mostrar, tem coisa que eu vou te dar. Você ainda é útil para mim. E eu estou falando com gente aqui que acha que por causa das coisas que tem passado, não se sente mais útil. Você pode estar na sua casa numa depressão, num quarto escuro, achando que você não tem mais utilidade alguma. Mas o amigo do João tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. O amigo do João tem nome. Ele é o alfa, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que morreu, o cordeiro vivo, o El Shaddai, estrela da manhã, raiz de Davi. Ele é Jesus de Nazaré, 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 Jesus de Nazaré. Ele que nunca se esqueceu da gente, nunca. Ele nunca se esqueceu de nós. Ele chega na nossa prisão, puxa uma cadeira, senta, e o café daqui é bom,
Ele chega numa prisão, ele chega no nosso quarto escuro, e ele não precisa nem acender a luz, ele é a própria luz. Ele chama a gente e fala: eu ainda conto com você. Se um homem com 80 anos, banido numa prisão, foi visitado, você que está aqui hoje, ele está visitando você. Ministério de louvor, eu quero orar por você. Ministério de louvor, rapidinho. Hoje Jesus marcou um encontro com você. A minha mãe veio aqui hoje. Eu morava no fundo do Jardim Paulista. Sabe a igreja do Jardim Paulista? Bora, Reinaldo, já faz a cama, já faz o acorde. Perde não. Eu morava, pastor Nilton, no fundo da igreja do Jardim Paulista. E as irmãs chegavam lá na oração, e minha mãe contava que quando eu nasci, eu fiquei 5 meses internado no hospital entre a vida e a morte. Quando a minha mãe chegava no hospital, os médicos falavam: olha, se prepare para o pior. Minha mãe voltava para casa chorando porque era o primeiro filho, e eu estava no vale da morte. E um dia ela chegou e ela dobrou o joelho dela, ela estava ouvindo o pregador no rádio, e ela contando para as irmãs, e eu estava ouvindo atrás da porta, no quarto, esse testemunho. Ela disse que o pregador falou assim: visita essa mãe com esse filho assim, assado. E ela tomou um susto, porque ela disse que era como se o pregador estivesse lá dentro. Visita essa criança que está no hospital entre a vida e a morte, e cura ele, Senhor. Quando a minha mãe chegou no hospital, eu estava curado. A minha mãe ia de chinelo de dedo, com uma sacolinha, lá do Paulista, no Hospital Presidente, me visitar. E um dia minha avó falou assim para minha mãe: eu já tive 200 filhos. Esse menino tem quase 2 anos e não firma as pernas. Eu não firmava as pernas. Eu tinha quase 2 anos. Um dia minha mãe chegou no círculo de oração, e a irmã teve uma palavra de conhecimento. Deus revelou para ela: Helena, o Paulo firmou os pés. E minha mãe falou: sim, ontem foi o primeiro dia que ele ficou de pé no berço, sorrindo para mim. Ele não ia andar, mas Jesus mandou eu orar por ele de madrugada e repreender essa doença. Era para eu entrar aqui em Jaçanã de cadeira de roda. Você entendeu, Dante, porque eu pedi para você liberar aqui? Entendeu porque eu não consigo ficar parado? Porque eu sempre lembro que eu não podia andar e Jesus me curou. Como é que eu vou ter preguiça, se era para eu ter morrido e não ter vivido os benefícios desse Jesus? Como é que eu tenho preguiça para as coisas de Deus, se eu não poderia nem ter vivo, tá vivo? Como é que eu vou conseguir ficar parado atrás de um púlpito, se era para eu não andar? Que darei ao Senhor pelos meus benefícios? A minha saúde, a minha vida, a minha lealdade, a minha fidelidade, o meu amor para o amigo do João. O amigo do João não morreu. Ele continua.